Beleza? Outra pergunta que, infelizmente, ainda há muita ignorância entre os cristãos brasileiros no tocante à soberania divina com relação às tragédias do sofrimento. Então, a pergunta é aqui simples. Quem causou a pandemia? Primeiro, o homem. Segundo, o diabo. Terceiro, Deus. E por quê? Uhum. Certo. Há um sentido que a gente pode dizer que todos os três eles têm uma participação, sendo que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Há coisas tem um caso lá no Antigo Testamento em que diz que eu creio que é no segundo livro dos Reis, que diz que Satanás se levantou, perdão, segundo livro de Samuel, que diz que Satanás se levantou para tentar Israel. E incitou Davi a fazer o censo de Israel, contar quantos soldados tinham. Ele levou a soberba de Davi. O cronista, quando faz o relato, diz que foi Deus que se levantou contra Israel. Ou seja, um diz que foi o diabo, o outro diz que foi Deus. Como não pode se contradizer, a harmonização nos diz que Deus, na sua soberania, de uma maneira que não tira a responsabilidade de Satanás, permitiu ou usou ou fez com que o diabo agisse no coração de Davi. Então, como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Ele vai para onde Deus diz que ele tem que ir e para onde Deus diz que ele tem que parar. E da mesma forma, tem muita coisa na Bíblia que é atribuída ao resultado da ação humana. O homem é responsável pelos seus atos e seus atos trazem consequências. E uma delas é o juízo de Deus sobre ele. Então, se a gente juntar todas essas peças de informação, o quadro que a gente tem é que não existe absolutamente nada que aconteça nesse mundo que não esteja debaixo do controle de Deus. Deus criou todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. A pegada agora é essa. De uma forma que nós não sabemos, porque a Bíblia não explica, o fato de que Deus é soberano não exclui que ele use meios, como, por exemplo, as decisões humanas e a ação do diabo, para atingir os seus fins. Então, no fim, vai ser o que Deus quis, mas de uma maneira em que o homem é participante, tem sua responsabilidade, e os poderes malignos, demoníacos também. E no final, Deus vai responsabilizar todos esses. Trazendo para a nossa situação, não tem como negar que uma catástrofe como essa tem a ação de Deus por detrás. Quem é que trouxe o dilúvio, né, que destruiu toda a humanidade? Deus. Quem é que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi Deus. Quem é que mandava pragas constantemente contra a nação de Israel, praga de gafanhoto, epidemias e fomes, porque Israel havia desobedecido e quebrado a aliança? Era o próprio Deus. Quem é que disse, quem foi que disse assim, haverá terremoto, fome, calamidade, guerra, epidemias antes da minha vinda? Jesus Cristo. Então, não tem como tirar a soberania de Deus. Deus é soberano. As tentativas, Paulo, que o pessoal tem feito para livrar a cara de Deus de uma epidemia como essa, dizer que Deus não tem responsabilidade por isso, acaba tornando Deus um Deus minúsculo, um Deus fraquinho, do tipo assim, como a teologia relacional, que vai dizer assim, não, Deus não sabia que viria uma pandemia, e ele é impotente para deter a pandemia. Ficou pior, porque então por que vamos orar para ele? Se Deus não sabia e Deus não podia interferir, eu vou orar a Deus para quê? Eu vou pedir a ele para tirar a pandemia? Se ele não foi capaz de impedir, ele também não vai ser capaz de tirar. Então, qualquer outra solução diminui a grandeza do nosso Deus. Ele Sim. É misericordioso, a gente pode clamar para ele, a gente pode pedir para ele interferir, a gente pode pedir para ele livrar. Mas se ele não fizer, ele continua Deus e nós vamos continuar servindo. Mas diminuir a soberania dele, isso aí, o resultado vai ser pior. Até porque nós estamos vendo que essa pandemia ela tem tantos desdobramentos e ela está mexendo em tantas camadas da sociedade. E quando você olha, parece que ela é engenhosa, ela vem de uma mente inteligente. Então, atribuir tanto poder, tanta sabedoria a Satanás ou ao homem, é de fato diminuir Deus. Porque a gente começa a perceber que a pandemia parece que está cumprindo uma agenda e ela tem uma pedagogia, ela tem uma lição que tá virando um monte de pernas para o ar. E atribuir isso a Satanás é demais, né, Verano? Rapaz, você disse uma coisa aí que eu venho refletindo já há bastante tempo. Quando a gente medita nas implicações desse vírus, o que é que ele fez com a humanidade em 3 meses? Em 3 meses.
Então, é complexo demais. Eu acho que a gente ainda não viu nem todos os resultados. A gente não tem ideia ainda de como isso vai mexer com a civilização, com o mundo conhecido que nós temos. E uma coisa desse tipo, há de ter um Deus soberano, sábio e com propósitos de bênção para o seu povo, de juízo para os ímpios também. Há um Deus que está se valendo de tudo isso para, como você disse, né, ensinar, didático, ensinar a Sim. igreja, chamar ao arrependimento, mostrar a fragilidade do homem. E, enfim, são tantas lições que não dá nem para a gente esgotar, né? A Amém. única pergunta.